Happy Wine, para você harmonizar com quem e quando quiser. Oferecimento: Restaurante Magnólia, Vinhos Ave Maria. Muito bem-vindos, estamos aqui com mais um Happy Wine na Clube, o Happy Wine, que além de ser programa da Clube, também é podcast no Spotify e também é vídeo no YouTube. O Happy Wine que há 5 anos descomplica o universo do vinho e harmoniza esse vinho com as melhores pautas e que acontece porque a gente tem Magnólia, porque a vida merece ser celebrada, e Vinhos Ave Maria, deguste o bom da vida com a gente. Hoje, quinta-feira, dia dos namorados, e eu vou perguntar para as minhas colegas de bancada. Vocês vão sair do programa hoje, vão fazer o quê, Fernanda Kies? Olha, gente, depois dessa garrafa, eu espero que... Eu vou dormir, porque meu excelentíssimo não tá em casa pra me esperar. Então, eu e minhas cachorrinhas. Vai ser hoje. Por hoje vai ser isso. Vai ser noite de solteira, então. Não, de casa, continuo sendo Não, de casa. sim, mas é só assim esse caso. E você, Jéssica Pischer, vai fazer o que depois do programa hoje? Ai, gente, eu já espero que depois dessa garrafa ela seja, né, o snack, tipo, o meu snack casa, né? Vamos ver o próximo. Seja divertido, Preparando um... Croissant, ele foi de manhã já. Agora à noite aí serão outras coisas. Muito bem, gente. Bom, para esse dia especial, dia dos namorados, dia dos amados, dia dos lovers, a gente tá tomando o que mesmo, garotas? Um vinho à altura dessa data dos amantes, do dia. Eu acho que todo mundo escolhe algo especial, né? Seja para comemorar o amor, ou seja para comemorar, às vezes, a solteirice também, né? Às vezes também é bom comemorar, né? Mas esse é um vinho da Cristófoli, uma edição da coleção especial deles, que é um Cabernet Franc. Eles têm uma linha, dentro dessa linha eles têm vários outros, tem um Riesling, ele tem um Chardonnay também, e eles têm um Tannat dessa linha especial. Mas o Cabernet Franc, especificamente, o diferencial desse é que ele fermenta dentro da barrica. Que, né, a gente se lembra que normalmente não é isso que acontece, né? Se fermenta sempre em tanques, né? Tanques de inox. Sim. E depois pode ou não ir para uma barrica depois. Então esse aqui não, ele fermenta já dentro da barrica no caso desse, inicialmente de 500 litros. Oficialmente não é uma... Não, tem o tamanho tradicional, né? 500 é o tamanho normal das barricas. E a gente sabe que a gente tá tomando uma das minhas uvas favoritas. Eu adoro a Cabernet Franc. Ela acaba, hoje já não sei se tanto, mas ela acaba sendo um pouco menos conhecida aqui, a famosa, tradicional Cabernet Sauvignon, né? Mas elas são, inclusive a Cabernet Franc surgiu, né? A gente já é parente, né? Isso, é parente, né? Podemos falar que é filha, será? Porque se foi a junção de duas, né? Da Sauvignon Blanc com a Cabernet Sauvignon, né? Teve, né? Um dia dos namorados, elas duas. Da Cabernet Franc com... Não, foi a Cabernet Sauvignon com a Sauvignon Blanc, deram origem à Cabernet Franc. Então tem uma uva potente. É filha. É filha, né? Uma uva potente tinta, que é a Cabernet Sauvignon, e a Sauvignon Blanc, que é uma uva branca, extremamente aromático, resultaram na Cabernet Franc, que é um vinho com bastante estrutura. E, gente, olha, vou dizer que tudo a ver com o Dia dos Namorados, que todo mundo se prepara para um jantar especial, seja fora ou em casa. É um vinho super gastronômico que cai muito bem com o frio que a gente está vivendo aqui no Sul. Então, se você aí vai caprichar no jantar para o seu excelentíssimo, para a sua excelentíssima, ou se vai comer fora, eu diria que esse é uma bela pedida. Quando vocês falam de acidez, né, das aulas que eu tive aqui no Happy Wine, é quando a gente toma e a gente saliva. É isso? E isso torna o vinho gastronômico. Ou seja, ele ajuda. No jantar mesmo. A acidez, Karen, ela ajuda a ser um vinho... Gente, só contextualizando, quando a gente fala que um vinho é gastronômico, é aquele vinho que ele não é tão bobinho, tão fácil de tomar, que ele vai muito bem com pratos, com a gastronomia mesmo. Não é prato mata o vinho. É isso, e inclusive com pratos mais intensos. Aqui a gente tá falando de gordura, de uma carne mais acima de um filé, eu já diria, né?
Então, quando a gente fala em vinho gastronômico, além da acidez, que é um dos componentes que a gente procura, mas também a gente está falando de um pouquinho mais de presença de álcool, um pouco mais de tanino. Todas essas são estruturas que fazem com que o vinho segure esses outros condimentos, a gordura, enfim, do prato, né? Muito bem. Porque ele normalmente também, a gente fala, o gastronômico ele tá muito linkado à questão de ele ser harmônico, vamos dizer assim. Também não é um vinho de extremos, né? Eu falei assim, tu não tá, vamos dizer, ele tem tudo isso que a Jéssica falou, mas ele também não pode ser super tânico, né? Nem sempre o super tânico não vai ser um vinho tão gastronômico, né? Porque sempre do mesmo jeito que é a própria na comida, assim, como é difícil às vezes harmonizar esses pratos que são muito de sabores muito intensos. Vamos dizer, até a gente fala dos tailandeses, né? É muito, gente, e especialmente porque esses pratos, eles levam pimenta, picância, pimenta. A picância é mais difícil, né, de harmonizar. Mais difícil, a picância e coisas como a gastronomia asiática no geral, shoyu, wasabi, eles são todos ingredientes que eles criam uma reação no vinho, especialmente nos vinhos tintos. Então, se você vai sair com seu namorado, com sua namorada, pra comer sushi, a nossa dica vai de espumante, que aí a chance de... Não tem chance de errar, né? Sim. O espumante vai... A gente pode ser bem sério com vocês. Pra mim, esse negócio... O vinho do dia, né? Que se for... Do dia dos namorados, do dia que tu quer fazer algo depois do jantar, vamos ser mais claros, teria que ser espumante, minha gente. Eu, pra mim, não sei quando... Como é que é a história, né, Karen? Que o Dória... Não, é o pai do Dória que criou o Dia dos Namorados? O Dória criou o Dia dos Namorados em 1948... porque ele era publicitário e foi porque ele atendia uma grande rede que reclamava que nesse mês de junho era um baixo de faturamento, né? Então ele inventou o Dia dos Namorados como uma forma realmente de movimentar ali, de dar um up na economia. up na economia. E foi escolhido no dia 12 porque dia 13 é dia de Santo Antônio. Isso aí. O Santo Antônio não é o santo casamento. Exatamente. Isso. Por isso Quem nunca botou Santo Antônio de cabeça pra baixo dentro do copo? Eu nunca. Sabe que eu uma amiga que botou viradinho dentro do copo e botou no congelador. E funciona? Funcionou pra ela? Ela tá casada. Mas eu não sei quanto tempo ela tá fazendo. Tu sabe que, gente, eu nunca coloquei, mas eu muito acompanhei na minha casa. Minha irmã fez muitas coisas com o Santo Antônio. Coitado, e ele era um mesmo Santo Antônio. Tinha a história de tirar o filho que não é filho. Jesus. A minha filha fez isso também. Eu tirei o bichinho. Tirar o neném, Um bebezinho. isso, do colinho do Santo Antônio. Gente, coitado, Santo Antônio é santo mesmo, né? Quanto assédio, quanta E daí tristeza. era, ou tira, né? Então tira o menino de Jesus, põe de cabeça pra baixo, põe dentro do copo de água. Mil coisas. Eu vi a minha irmã fazendo muitos apetrechos, muitas, né? E, deu. Eu também consegui, deu certo. Tá super bem casada há muitos anos, né? Olha, temos 2 cases já. 2 cases. Mas aí Santo Antônio é outra pegada. Mas Não deixa eu tem contar nada que eu até esqueci, depois de um tempo uma amiga teve que me lembrar disso, que enquanto na minha época solteira, agora não, de não muito tempo atrás, eu joguei uma santa tinha que ser uma santa sem a cabeça, no Rio. No Rio. Nossa, Cuca, quero dizer pra ti que deu certo, Você viu? fez isso, Sim, na foi verdade, da Cuca. a Cuca que me deu ideia. Eu fui lá na casa dela, muitas pessoas conhecem. A Cuca mora na beira da barragem, coisa mais linda. E sei lá, na época eu estava bem solteira. Né? Tem a época que tu tá solteira que tu tá ali, né? Tipo, mas aquela eu tava bem solteira. E daí alguém que tava lá junto, papo vai, papo vem. Que disse que tinha que jogar no rio, tinha um lugar de correnteza, tá? Não pode ser água parada, Gente, tá? são muitas especificidades, Isso. tá? Um santo ou Anota uma assim, santa sem a cabeça. Eis que Cuca surge com uma santa sem a cabeça. A Cuca vai no quarto, decapita. Eu acho que ela pensou, essa aqui ela vai precisar. E daí eu nem sou muito ligada. Inclusive, eu esqueci dessa história. Depois de tempo, né, que encontrei Denis, alguém. A Cuca veio me dizer assim: e tu já foi lá agradecer a santa que tu jogou no rio? Eu falei, gente, é verdade, esqueci de ir da santa. Não fui lá, mas eu fiz um agradecimento telepático, assim, pra santa. Entendeu? Agradecendo. Lá, Isso. sem cabeça e afogada. Isso. Exato. Então, eu digo pra vocês. A Fê já contou uma receitinha de atrair amores. Você já fez alguma simpatia? Ai, gente, eu fiz. Só que assim, a minha é muito
tosca, né? Eu acho que nem deveria contar, mas vamos lá. Vai. Deu certo? Tá casada até hoje? Não, mas foi com o Juliano. Mas vai saber, sempre. Não, mas é por isso que eu falo que é tosca, gente. Eu já estou com o Juliano. Eu era jovem, né? Enfim, mas... Eu era jovem. Amiga, tu é bem jovem ainda. Mas eu era mais jovem. Antes dele, eu tinha uma outra pessoa que eu era obcecada. Tava uns namoradinhos, esses de adolescente. E a minha mãe falou assim... Jéssica, quando o padre for te dar a hóstia, faz um pedido. Olha, 2 meses direto indo na missa, todo domingo caminhando. E eu fazia, né? O padre colocava a hóstia na boca, fazia o pedido que eu queria namorar o menino. Esse deu certo, tá, gente? Olha! Esse é da igreja católica, tá? Então, vamos vendo aí. Cada uma das suas igrejas pesquisa. Cada uma das suas crenças. Gente, antes da gente continuar, eu lembrei aqui, ó, anotei aqui pra não esquecer uma notícia bem legal, que o Lucas Uliana, melhor mulher do Rio Grande do Sul, eu recebia na notícia... Melhor do Rio Grande do Sul. E de onde que ele é? Rio Grande do Sul, ele é de Monte Belo Sul, ó. Muito bem, direto da fonte. Eu sempre soube, Monte Belo no meu coração desde 2019, olha. Exatamente, é. Como é que fala? Revelando talentos. Revelando talentos. Ele é de Monte Belo Sul, ele é consultor de uma importadora, né? E vai agora concorrer ao melhor sommelier do Brasil. Bacana. Muito bem. Sim, já teve o Gustavo, né? Que aqui... Uma vez, né? Eu acho, né? 24 anos, gente. Ai, que Ele é o mais jovem a receber esse título. do Rio Grande do Sul. Parabéns, Lucas. Muito bem. Firme. Parabéns, Lucas. A gente não podia deixar de dar essa notícia. Agora eu me lembrei aqui da minha colinha. Mas vamos voltar pros Dias dos Namorados, gente. Tem algum casal que vocês, assim, tipo... Nossa, quando eu crescer, eu queria ser que nem esse casal. Gente. Sabe que rede social, né? A gente vê, só postam que é legal, né? Sim, Mas- eu tenho um casal que eu admiro eles, assim. E eu admiro eles principalmente porque eles conversam muito. Pra mim, conversa é muito importante, assim. Eu namoro com uma pessoa que é calada, gente. Então imagina, né? Muitas vezes eu acordo de manhã conversando. Vou dormir conversando. Né? E por mim eu falava muito mais. Então eu vejo que esse casal, ele conversa bastante, que é... Eu não sei se vocês vão conhecer, meninas. Ela é influencer e ela é relativamente nova no mundo esse de influencer, que é a Bia Napolitano. Ela é engraçada, ela posta umas coisas divertidas, enfim, ela sempre posta alguma coisa de sacanagem com o marido. E o marido dela é um lorde, que é o Paulinho, super sério, enfim, só que ele se diverte muito com ela. E eles acabaram de ter um bebê, pesquisem aí, depois ela tá bem famosa, e eu dou muita risada com eles. E eu acho que eles têm uma relação de muito respeito, assim, mesmo dá pra ver que eles são super diferentes, mas que eles se respeitam muito e se divertem muito juntos. Então eu acho que eles são, assim, um casal aí, inspiração. Tem algum casal inspiração, Fê? Olha, gente... Não sei se é o casal inspiração, mas que ele é uma inspiração. É o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima. Gente, que raiva que eu tenho desse casal. Pelo amor de Deus. Mas assim, Além de lindos, eles são legais, eles são cool, né? E eles falam, e eles aparecem os dois e fazem podcast, e falam que a vida... capela pra casar. E falam que a vida de casado não é fácil, né? Depois de 20 anos casados, que, né? Rala e rola, não tá fica cada vez mais difícil. Né? Não é só nós, gente. Se a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert também não, imagina nós, né? Sabe o que eu vou falar? Porque eu acho que talvez esse seja o defeito do Rodrigo Hilbert, gente. Porque já não é a primeira vez que ela reclama publicamente. Mas ela dá um... Mas na verdade, mas eu senti que era ele também, tava. Ele reclamou, porque ele falou assim, né? Melhor nada, né? Um pouquinho do que nada. nada, isso aí. Então, porque ela tá falando muito da questão da menopausa, né? Agora, como é que é o antes da menopausa? Não sei, gente. É. Isso aí. Esse daí antes da menopausa, É, que mexe muito com os hormônios ali, com essa questão de libido e tal. Pausa que acontece. Na verdade, eu acho que depois vai, né? Porque a menopausa também não é fácil o negócio, né? É o caminho sem volta, assim, né? Exato. Então eu acho que ela falando bastante sobre isso e a questão dele ali no meio do caminho, assim. Bom, pra quem não tá ligado ainda no que aconteceu, a Fernanda Lima deu uma declaração, assim, num programa do Bruno Gagliasso e da Giovana, que não tava rolando tanto sexo como gostaria em casa. E ela até brincou, se ele usasse mais a energia dele, ao invés de ficar fazendo montanha-russa em bicicleta, talvez estivesse rolando mais. E aí, mas isso foi interessante, quebrou a internet, enfim, todo mundo, meu Deus, viu? Ele não é tão perfeito assim, né? Os homens, imagina, agora estão usando isso como desculpa. Mas...
Isso levantou uma discussão muito de... Vocês namoram os maridos de vocês? Ai, que amor. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei isso pro Denis ontem, mas a gente namora bastante. E que também a gente é jovem ainda, né? Jovem de relacionamento. Faz, Fê. A gente vai fazer 2 anos esse ano. Nossa, mas passar rápido, né? É. Por quanto tempo, Jéssica? Que eu tô junto? Ai, gente, eu vou fazer 13 anos. Olha, já é uma vida, hein? E tu, Caricita? Eu, dessa vez, coloquei. Deixa eu fazer as contas. Eu acho que vão fazer... Gente, a gente tá em... 25, mês que vem. A gente vai fazer 8 anos. Nossa, Viu, Karen? Muito rápido, né? 8 anos. 8 anos. É. Uau. E que a Gezinho vai estar te esperando hoje à noite em casa? Eu espero que Acordado sim. ou já Eu roncando? espero que acordado e com um belo vinho me esperando, né? E com uma... Mas, gente, posso falar outra coisa? Olha, eu que sou desse mundo da gastronomia, que é vivo, fico muito feliz. Na verdade, pra mim, Dia dos Namorados é sempre símbolo de trabalho e não de, né, que nem o Natal. Não de, né, de curtição. Mas, pra mim, uma coisa não combina. Esse negócio de muito comes que se fala muito da janta e tal. Eu falei, Eu sempre gente, penso nisso. uma coisa não combina com a E sabe o que que eu ia outra. dizer? É por isso que eu digo pra vocês, vão tomar café da manhã, minha gente, com o namorado. Aí dá tempo de fazer digestão o dia Isso. inteiro, né? E E, depois- quando chega a noite, vocês estão ali, ó, prontos. E só tomo vinho, né? Só tomo vinho. Isso. Eu posso falar isso porque hoje já é dia 12, então as pessoas já foram jantar, né? Porque se fosse antes, eu não estaria falando isso agora. Eu ia dizer, vão lá jantar. No Magnolia, de preferência. mas de estômago vazio também, né? Pode dar uma... Ah, mas eu posso falar aqui que você que ir tomar café da manhã hoje, pode ir amanhã, tá, gente? Ou final de semana. Pode ir, por favor, vão. Eu tá? acho que é a semana dos namorados, né? Isso eu também acho que pode Porque ser. tem que ficar um dia só. Mas vocês lembram da época que vocês eram solteiras e que esse período era um período meio tenso, assim? Porque eu lembro que eu cheguei uma vez em casa e eu disse, pelo amor de Deus, eu já sei que é Dia dos Namorados, parem de falar sobre isso. Sim. Teve algum momento que vocês, solteiras, se sentiram incomodadas com a quantidade de vezes que ficam lembrando que vocês estavam solteiras? Ai, gente, eu não tive, né, como eu disse, eu não sou muito parâmetro, porque eu comecei a namorar muito jovem. Então, quando eu tava solteira antes disso, pra mim era uau, né? Tudo é festa, tudo é muito legal. Eu não tava com essa preocupação ainda que eu tinha que, né, namorar, enfim. Mas eu acho que deve ser, né? Um pouco. Fica tipo Dia dos Pais, Dia das Mães, pra quem tem alguma questão com aquilo, né? Ah, eu acho que eu sofri mais quando foi passar o Natal longe dos pais, naquelas épocas do que passar o Dia dos Namorados sozinha. Até porque, né? Tava curtindo, né? Eu tava super feliz com a solteirice. Ela é bem feliz. Eu anotei... pode falar. Mas fico pensando e quero dizer pra vocês, pena que agora já é, então já tá tarde, vocês não vão poder isso, mas eu sempre falo, por que todos os lugares tem que estar tudo com os coraçãozinhos, com aqueles balãozinhos brega? Eu falei assim, o Empório é um lugar que eu falei pra equipe, Proibido. vocês estão proibidos de colocar qualquer referência. Claro, no salão principal a gente deixou um ambiente só, num cantinho, que é pros namorados. O resto, eu não quero alusão a coração, a luz baixa, tudo. Porque, gente, as pessoas solteiras ou quem tá sem, né? tem que ter um lugar pra poder ir. Não, tem que ficar trancafiado em casa no dia 12? Ah, verdade. Então, né? Só pra dizer que o Empório sempre será um local de Mas eu vou acolhimento. falar uma coisa pra vocês, tá? Eu, jogando contra o meu time, enfim, mas eu optei por não sair pra jantar fora no Dia dos Namorados, tá? Ai, gente, é um tumulto, tá tudo caro. É. Mas isso também não veio ao encontro do fato de que trabalhar com o público já durante todo o dia é exato, fácil ter uma carga, assim, uma bateria social. Gente, é exatamente... suga toda a bateria exatamente social. isso, né? Porque você passa o dia, né, preocupado e sempre que tem uma data comemorativa, no geral, né, enfim, essas datas também comerciais, você fica numa ansiedade para que tudo dê certo, porque todo mundo que tá ali tem uma expectativa muito maior, né? Sim. Então fica o dia inteiro, a noite inteira naquela pressão, ai meu Deus, tem que ir tudo certo, né? As alterações, a reserva e tudo. E aí, no meu caso, que não trabalho à noite, chega de noite, não quero me estressar, não quero ver pessoas, né? Não quero. É. Eu tava lendo um negócio como é tenso. Claro, e por que não sei da onde? Aliás, né, por que tanto é os homens que definem qual é a programação dos Dias dos Namorados, né? Quando a gente tá falando de um casalzinho, né, hétero ali. E daí, como é esse estresse de tentar acertar o que a outra pessoa Que é. quer.
deseja, né? Tipo, será que vai gostar disso? Será que é daquilo, né? E que tem muitas frustrações nesses dias também. De, imaginava isso, imaginava uma surpresa, não foi isso, ou o presente não era aquilo. Não é aliança, não é o... né? Eu anotei aqui, pesquisei, tipo, quais são os maiores desafios de relacionamentos nos dias de hoje, né? Quais, levando em conta todas as faixas etárias, enfim, de uma coisa muito abrangente. E, para os casais héteros aqui, expectativa de igualdade. Especialmente para os casais héteros. Foi exatamente essa observação que lá na pesquisa eu tive. Mas expectativa de igualdade dentro de um relacionamento. De que os papéis de homens e mulheres sejam desempenhados, né, de maneira igualitária dentro de um relacionamento. Sim. Mas eu não sei se... Mas aí tu disse que essa é uma frustração das que frustrações. Mas eu imagino, e aí eu não vi a pesquisa, mas que isso se dê muito mais pela parte, talvez, de nós mulheres, porque os homens não esperam. Assim, gente, sei lá, né? Não esperam muito além, né? Mas a gente tá sempre esperando, né? Tipo assim, se é pra falar de igualdade, então vamos ser iguais. Lá vou eu falar do básico, mas é exatamente isso que a gente espera. Lembrar de levar o lixo sem precisar falar que tem que levar o lixo. Lavar a louça sem precisar que tem que lavar a louça, né? E, enfim, eu acho que essa deve ser a frustração, né? Da parte Provavelmente sim, porque o fato de tu ser a responsável é mais um cargo que tu ocupa. É mais ou menos como dentro de uma empresa, tu ser a pessoa que tem que pensar e a pessoa que tem que executar. Então são dois cargos, né? São duas ocupações que tu tens. Mais ou menos em relação a isso, que é um dos grandes dilemas aqui, pelo que deu a pesquisa dos relacionamentos modernos. Não, e ainda espera, né? E aí tem a parte do homem que ainda espera que a mulher trabalhe fora, resolva outras coisas, ou seja, é dia dos namorados, é pra ser leve, né, minha gente? Mas o fardo se tornou muito pesado nesse rolê, né? Lembrando que pra esse dia dos namorados, provavelmente elas foram fazer depilação, fizeram as unhas, compraram uma lingerie nova, arrumaram o cabelo, fizeram maquiagem e vocês só tomaram banho, às vezes passam desodorante e vão, né? E olha... Não, né? Então, assim, a expectativa delas pode ser que seja realmente maior, né, em relação a isso. Mas, enfim, tem outras questões, gente. Tem comunicação superficial, também deu. Porque nos dias de hoje a gente se relaciona muito, a gente se comunica muito através de WhatsApp, enfim, né? Aparelhos, a gente acaba resolvendo muita coisa na hora que lembra ali, rapidinho. E essa comunicação superficial, essa coisinha do vamos parar pra conversar sobre isso daqui, acaba não acontecendo. E esse é um dos dilemas, pelo que apontou a pesquisa, um dos desafios dos relacionamentos modernos. Ai, gente, é o terceiro elemento que faz parte do casal, que é o celular. Não, sabe que eu sou muito xingada pelo meu excelentíssimo, assim, tipo, larga o celular! Fala comigo! Tipo assim, né? Porque, claro, tu fica... É uma desculpa, porque às vezes mistura trabalho, né? Na hora tu tá meio trabalhando no celular, mas quando tu já vê, tu já tá lá viajando, né? Olhando outras coisas. E realmente, na hora que pouco tempo que tu tem pra ficar junto com a pessoa, às vezes tu não conversa. Mas a questão da comunicação, como a Jéssica falou no início... É uma dos quesitos, né? Se Bianca estivesse aqui hoje, iria falar sobre a questão da amizade, né? Porque também a comunicação ali, ela junta com a questão da amizade, assim, né? Ela diz que não... Que, né? Amigos... namorados, amigos. Isso. Mas claro que eu acho que tem uma questão ali bem forte, assim, mesmo que não substitua os amigos, mas tu poder ter, né, olhar pro teu parceiro e olhar como alguém que tu pode conversar de várias questões. Gente, é um privilégio. Eu acho realmente que essa questão de namoro, tipo um amigo com sexo. Exato, porque já dizia a Rita Lee, né? Pra mim, né? Como sem sexo é amizade, né? Exatamente. E eu acho que a gente volta na questão ali da Fernanda Lima pra dizer, em um momento, todo mundo vai estar meio Rodrigo Hilbert, todo casamento vai estar com o sexo, né, em segundo plano. Então, se não tiver conversa, gente, né, se você não sentir prazer na companhia apenas daquela pessoa e de falar coisas interessantes, eu acho que fica difícil. E eu queria aproveitar o programa para dar um conselho. Me deram. Eu não segui. Eu estou aqui para dizer, ainda dá tempo de você seguir. Que é não trabalhar com seu marido, esposa e tal. Gente, é um horror. Eu acho que isso, assim... Bem,
Ele é um dilema, né? Eu vou ser justa, porque eu sei que tem muitos casais, eu conheço muitos, e eu sei que é uma prática muito comum. É que pros negócios em si, ele é melhor, entende, do que ele é pro casal, pro relacionamento. Falou muito bem falado, porque as pessoas adoram um casal. É. Elas Não, adoram ver também. dividir ali na hora do business, né? Vamos dizer, tu poder dividir com alguém que não, né? Tu não vai poder chutar o balde e mandar merda, né? Sim, vai compreender também o dilema do teu trabalho, né? Exato, e tu ganha mais força perante ao negócio quando tu é 2 do que quando tu é 1 só, né? Mas pro relacionamento Eu acho que é muito difícil, realmente. não compensa, assim, no... Ah, gente, eu vou dizer, pra mim é muito difícil, assim. É que o pior disso é o papo, né? Eu sempre falo, eu também já tive do outro lado, esse lado aí, né, amiga? Muitos anos. E eu também já tive. E realmente ele nunca cessa, né? Porque o assunto, tu chega em casa e aquele assunto, ele se mantém o mesmo. E eu acho que isso é o que mais quebra a questão da conversa. Porque eu me lembro dessa... Quando eu estava nessa... Porque, na verdade, acontece. Como eu sabia que a conversa ia cair em algum momento no trabalho, então era melhor nem conversar. Então era tipo assim... Vamos praticar o silêncio, né? Porque daí tu não cai no papo do... Porque senão, né? Sim. Vai cair. Vai cair. Alguma hora tu vai indo, quando tu vê, lembrou disso, né? E puxa pro trabalho. E daí realmente é difícil. Isso aí. E é desgastante, porque muitas vezes você fala pra pessoa algo no trabalho, enfim, você vai com a pessoa embora, entendeu? Gente, não me venham, trabalho é trabalho. O que você falou, você disse para a pessoa. Tá certo? Então, vai ficar aquele sentimento de mágoa, aquela coisa, e aquilo vai pra casa junto, né? Isso aqui eu Então, acho tão bonitinho. Uma das coisas que eu gosto, pelo menos do relacionamento, é chegar em casa e perguntar: como foi teu dia? Né? E daí quando trabalha junto, não tem como né? tu perguntar. Foi aquele inferno, e você ajudou a fazer ele desse jeito. Exato, Tá, eu vou trazer mais só um desafio aqui. Eu anotei 10, mas eu vou falar mais um, que eu acho que ele também rende assunto. Infidelidade emocional e digital. E aí eu pergunto, o que vocês fazem quando veem que o atual curtiu uma foto da ex? Ai, gente, eu acho que as pessoas acham que isso é meio demais. Ai, eu não acho. Muito bem. Eu sou a mediadora, a gente tem a favor e uma contra. Isso. Beleza. É isso aí, gente. Vamos lá. Ai, assim, gente, não sei, mas curtir foto de ex? Não, né? Tá de sacanagem. Não aprovo esse tipo de comportamento. Não é que seja provar, mas eu também acho que, sei lá, acho que eu sempre falo assim, em vez de incriminar, a gente também, eu falei assim, é mais se colocar no lugar, é que nem a história. Gente, quando passa uma pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita, ai, não vou poder, eu não posso olhar porque sou comprometida. Gente, pessoas bonitas. Mas, Fer, eu acho que depende. Eu vou dizer assim, que das coisas que mais me chateiam, super, e eu já tive muitos arranca-pés nesse sentido, porque eu fico assim, tipo, baixo espírito é eu tá falando com a pessoa e, tipo, passa alguém bonito, a pessoa, né? Tipo, e eu já tive esse, é óbvio assim, se passar um homem bonito, até mesmo uma mulher bonita, não é que eu não olhe, mas eu acho que eu disfarço olhando, porque nunca houve uma reclamação da minha parte, né? Então a pessoa, eu acho falta de respeito. Acho sim, não gosto dessas coisas. Nesse sentido, eu sou bem conservadora, tá, gente? Não olhe só quando estiver sozinho, ou sei lá, olha discretamente, então, né? Olha não, nas minhas costas. Gente, E né? eu Também não acho que é pra tu ficar, opa, só não. aqui, E sabe, e como mulher, eu vou dizer do outro lado, que se eu também já tive essa conversa, eu me sinto extremamente desconfortável se eu estou passando e tem alguém que está com a companheira e olha pra mim. Aquilo também, tipo assim, me faz sentir desconfortável, não me sinto bem, estando também do outro lado, que está sendo olhada. Então eu acho que essa discussão tem muitas camadas, assim, né? Todo mundo vai olhar porque é bonito, não tem como não olhar. Né? Mas o que tu falou também é interessante pelo seguinte, a gente sabe muito bem a diferença entre um olhar de admiração e um olhar que nos deixa incomodadas. E tem diferença, a gente sabe dessas sutilezas. Se você não sabe, aconselho não olhar, então. Isso aí. Não sabe dividir. Vocês não sabem a diferença de... Não, é que eu acho a palavra do infidelidade digital, como é que é o nome? E emocional. É digital? Digital, exatamente. Eu acho ela um pouco pesada, assim, sabe? Isso é... Cara, é pra tu sair distribuindo coraçãozinho pra galera, mas tipo assim, né? Ai, gente, ficar olhando se a pessoa segue ou não segue, ou se curte ou não curte. Não, eu acho que isso
talvez assim possa partir de um extremismo. Mas é que, como a gente falou, o celular é o terceiro elemento da vida do casal, né? Não tem como não falar sobre isso. E eu acho que também o celular e as redes sociais criaram uma pressão muito grande em quem está entrando no mercado de relacionamento agora. E por isso que tem tanta gente solteira, que é a questão da comparação. Tipo, eu estou com essa pessoa aqui, seja ele ou ela. Mas olha o que tem aqui. Tipo, Olha o dia dos comemorar o Dia dos Namorados. Em Paris, né? Exato. Olha fulano. E eu vou ficar aqui por quê? E aí eu acho, né, gente, que é uma constante busca do melhor, do mais bonito, do que vai para Paris, do que tem mais dinheiro. Então eu acho pesado o termo também infidelidade virtual, mas a gente não pode negar que existem pessoas que fazem isso, né? Tipo, nunca se encontrou com a pessoa em questão, mas tá ali no celular conversando, dando em cima, né? Coisas muito além de uma curtida. Então é verdade. difícil. Agora, pensando, voltando à minha solteirice, me lembro dos... Vai te entregando, Fernanda. Não, mas dos outros, né? Quando vem, porque daí tu recebe dos casados, né? Sim. Realmente, né? Sim. E daí tu encontra a pessoa e fala assim... E tu pensa assim, mas que pouca vergonha. Em que momento? E pensa assim que muitas vezes, né? Tipo, tá a pessoa dormindo ali do lado e a pessoa com o celular mandando mensagem, fazendo essas coisas. Gente, eu acho uma sacanagem isso. Mas isso é caráter, né? Eu ia dizer assim, não é da pessoa... Eu ia dizer assim, ela vai fazer ali como ela vai fazer fora dali, né? Então, eu acredito que até o comportamento na rede social, no mundo virtual, ele é quase uma extensão do teu comportamento. Exatamente. Do que tu faz, né, offline também. Tem um episódio, um seriado que a gente assistiu, que é A Garota Roubada, enfim. E que no meio do episódio rolou uma história dessa, assim, de uma infidelidade virtual. Que é, o cara começou a conversar com uma mulher, né, nas redes sociais ali, ela começou a puxar assunto com ele. E eles ficaram numa ligação e provavelmente fizeram... Aí, tá, gente, eu sou muito old school. Sexo virtual. Ela lá com o seu telefone e ele lá com o telefone dele. Gente, isso é uma traição, não tem como dar outro nome. Seria bom a gente estar vendo o chat agora, né? Do que o pessoal tá falando, porque aí a gente vai talvez alguém pudesse trazer alguma informação nova. Cadê uma psicóloga aqui para nos ajudar? Mas, gente, não tem como, não é porque não teve toque físico. Sim. Tipo assim, tá tudo ali, entendeu? Sim. Tá tudo acontecendo. E aí eu já vou entrar em outra coisa que eu sou controversa algumas vezes, mas... assim, é difícil julgar a traição também, né? Porque quando alguém trai, a gente sempre olha pra pessoa que traiu, né? Fala, sem vergonha, né? Ou fulano e tal. Mas a gente não sabe também, eu fico pensando, depois que eu cresci, né? Vida adulta, o que aquela pessoa vive no relacionamento. Às vezes, aí vocês vão olhar, mas então termina. Gente, todos nós temos relacionamentos e já tivemos fases difíceis. Não é simples assim, vamos terminar. Não estou dizendo que seja justificativa para trair, mas eu não acho que seja tão preto no branco. É verdade. Nada que relacionamento é assim. A gente é tão mais complexo e profundo do que isso, para só olhar e falar assim, vai lá e termina. Então eu também não acho que a gente possa demonizar tanto a traição. Apesar, vou deixar claro que eu acho sim errado, né? Mas eu acho que às vezes vale entender, se for da nossa conta, né? E se não for, nos contem, pra gente poder julgar. Pra gente saber. Mas o que acontece, né? Enfim, eu lembro quando eu era adolescente e tal, eu achava que absurdo, porque a gente cresce, né? Quando eu adolescente, pensando qual essas coisas do relacionamento, né? O que pode, o que não pode, o que tem que acontecer. Será que as crianças hoje... Acho que elas não nascem, mas não é mais que nem a nossa época, né? Eu acho que eles são mais liberais, mais open mind. Eu acho que sim. Tanto que agora o primeiro beijo já é, tipo, vários, né? Na mesma noite, às vezes. Eu fiquei meio chocada com isso quando eu descobri. Não sei como exatamente está. Eu tenho uma filha de 21 anos, então um pouco, né, de como a geração nova funciona, sei. Mas uma vez ela me disse uma coisa que me chamou a atenção, e ela era bem jovenzinha. Ela virou pra mim e disse assim... vocês foram uma geração que tiveram as melhores músicas, né? Mas não ensinaram vocês sobre amor. Porque a gente tinha muita expectativa de ficar com exatamente, aquele namoradinho, não sei mais o que e tal.
E eu vejo que eles são mais fluidos em relação a isso. Sim. Eles já estão mais experimentando. Eles não têm essa coisa do apego mesmo, sabe? Essa coisa romântica. É que, gente, né? eu acho que já nasceram menos com menos. É que o nosso problema foi as princesas da Disney. Ah, também é verdade. Gente, isso daí ficou marcado na nossa... Mas eu vou dizer também uma coisa pra vocês, Felizes né? para sempre. E tô sempre tentando. Bianca fez muita falta nesse programa com a visão dela de um relacionamento, né, não hétero. Mas não é um problema também. Tipo assim, não é um problema querer. Eu acho que a Karen trouxe um ponto de vista que pra nova geração atual, talvez abra um mundo de outras descobertas e possibilidades e talvez menos peso que a nossa geração tinha muito. Eu tô no meio do caminho, né, de ambas as gerações, então eu também não sofri tanto essa pressão, mas eu percebo que várias amigas minhas têm um pouco, as que estão solteiras têm um pouco, de arrumar a pessoa e sei que eu acho que a geração Z não está tendo, em sua maioria, mas eu também não acho errado a pessoa querer um relacionamento estável, se relacionar com poucas pessoas, mirar em uma pessoa e viver aquilo. Eu acho que o ruim é não ter saúde mental, tá em um relacionamento tóxico, não saber sair, um relacionamento abusivo e não saber identificar isso. Mas ficar com uma pessoa ou ser mais livre para descobrir vários amores, tudo é bom, né, gente? Eu acho que o combinado não sai caro. Na verdade é isso. No momento em que tu... Porque pra mim, né, no meu entendimento, traição é mentira. Né? Quando a gente vê relacionamentos ou pessoas que são casados, têm um relacionamento, mas que saem com outras pessoas, a gente não sabe qual é o combinado deles. Sim. Né? Se o combinado tá legal pros dois, ok. A gente já falou isso em outros até programas. Então, assim, o combinado é que não sai caro. A traição é mentira. É tu fazer a pessoa acreditar que vive um relacionamento né, monogâmico, quando na verdade não é. E dessa nova geração, eu acredito que é mais ou menos nessa linha. Eles são mais fluidos porque eles realmente estão ali experimentando, conhecendo, sem essa super expectativa de agora a gente vai ficar juntos e vamos namorar e vamos casar. Mas eu também vejo um comportamento crescente de uma onda de conservadorismo, inclusive nessa nova geração. Sim. E aí a gente vê os evangélicos, essa coisa toda dessa volta muito pra igreja, pra essas moças, né, as meninas que fazem a comida, que cuidam da casa. Sim. Tá tendo essa volta, né? E a gente precisa também ver que tudo tem ônus e bônus, gente. Todas as gerações vão trazer, né, coisas ruins. E a gente acabou de falar que essa geração Z, né, vamos falar, e as outras, também tem uma questão mais superficial nos relacionamentos. Então, também isso não é muito legal, né? Então, não... E hoje também eu falei assim, gente, eu fico pensando assim, né? Eu fui solteira na época agora dos aplicativos, né? E a gente tava falando sobre isso antes, né? Eu falei, gente, será que tá mais fácil ser solteiro hoje do que era há muito tempo atrás? Porque tu pensa assim, gente, é muito fácil tu encontrar pessoas da tua tribo, né? Seja de qual for ela, seja nesse quesito de relação, ou seja, de gostos também, assim, né? E eu acho que antes disso, na nossa anterior, assim, ou nas gerações anteriores, tipo assim, meu Deus, onde é que eu vou achar? Mas sabe o que eu acho? Que como ser humano, tem pesquisa sobre isso. Quanto mais opção a gente tem, mais difícil é de escolher. Olha o que é a Netflix. Quanto tempo a gente escolhe um filme e deixa ele pela metade, muitas vezes. Assim... Fica atrás do perfeito, né? É um pouco dos... não, mas eu vou achar outro melhor. Eu vou achar outro melhor. E eu vi a Yasmin Brunet, gente, faz uns 15 dias que ela deu... Eu vi um recorte de uma entrevista dela, onde ela diz: está simplesmente insuportável. Os homens não chegam. Sim. E aí eu vi uma outra coisa também, não me pergunte onde, falando da Virgínia, que acabou de ficar solteira. Já tá... E eu acho que foi o Léo Dias, talvez, gente, que apareceu um negócio pra mim falando da dificuldade que ele acha que vai ser pra alguém chegar na Virgínia. E aí eu vi uma outra coisa no meio de tudo isso que apareceu, que eu tenho um irmão que é adolescente, né, gente, 15 anos. E eu acompanho, assim, algumas dificuldades que são... Meu irmão não fala em namoradinhas e nada, é super tímido, né? E aí eu vi também uma matéria sobre isso, falando da insegurança que os meninos estão passando nessa geração dele. Qual que é a geração do meu irmão, gente? Antes da Z? X?
Agora tu nos pegou de... Não sei qual alfabeto Alguém deles. depois nos ajude. Mas enfim, que essa geração deles, como meninos, especialmente, está sendo uma das piores por várias questões de insegurança. Os meninos não estão sabendo lidar com Sim, porque eu acho que as meninas, isso. nesse sentido, evoluíram, se uniram. Sim. Né? Bom, isso aparece muito na adolescência, né? Naquela série que fala, né? Tanto, né, essa questão dos incel e tudo mais, que, né, das meninas estão ali, né? E daí quem, né? Agora que antes pode ser que era ao contrário, né? Que sempre a turma, vamos dizer, dos meninos eram mais fortes, né? E eu acho que eles não foram ensinados a lidar com isso, né, gente? Não deu tempo de cozinhar essa história toda, né? Eu acho que faltou um pouquinho de direção, acho que o querer, né? Porque tá tudo aí, assim como tava tudo das mulheres. Sim. Tava tudo aí jogando, a gente tava vomitando, a gente tava buscando, a gente tava discutindo sobre esse comportamento machista, tóxico, que não dá mais, que tem todos os direitos, que não tem mais essa de que menina comportadas tem que se vestir assim e, né, os meninos podem fazer o que quiser. Então a gente tava há um tempo falando sobre isso. Então assim, faltou prestar atenção. Faltou. Mas uma das coisas que me chocou bastante, me fez pensar muito quando eu vi a série Adolescência, foi pensar exatamente nessa nova geração. Quem conversa com eles, né? Aonde eles estão se abastecendo de informações sobre a vida. Mas, gente, coitado, os pais estão tudo também, a gente, que é os pais, muito boa parte, vamos dizer, quase da nossa geração ali, né? A gente tá cheio de dilema. Eu me lembro, pelo menos parecia que meus pais não tinham dilema na vida deles, né? Que eles estavam tudo muito bem resolvidos, já tinham feito os filhos. Mas na verdade acho que eles tinham, mas eles não compartilhavam, né? Não tava na rede social, né? Ali dizendo até, né, quais são as suas dores, né? Então dava a entender isso, né? Sim. Então que tu não tinha. E hoje não. Hoje, né, a gente tá cheio de dilema e os adolescentes estão participando disso, né? Eles estão vendo isso dentro de casa, né? Eu vi uma entrevista muito legal foi naquele programa da Cissa Guimarães, de um psicólogo, que ele diz o seguinte: nós somos filhos de pessoas que nos deram coisas que eles não tinham. Por exemplo, nossas avós, elas tinham que fazer os filhos sobreviverem. Quantos vocês ouviram as histórias, né? Eu tive 8 filhos, 5 vingaram. Então, elas estavam ali tentando fazer os filhos sobreviverem, né? Os pais fizeram os filhos estudar. Os pais, consequentes, os que sobreviveram, foram fazer os filhos estudar, né? A gente foi fazer os filhos ter saúde mental. Então, assim, a gente tá... E a gente não tem saúde mental. Sim, claro, porque o pai sempre dá pro outro que não teve, Exatamente, né? Aquilo que acha que não teve, né? Tem situações muito ruins, tem situações bem pesadas, né? Nessas questões de pais e filhos. Mas, em suma, em geral, os dilemas de uma geração para outra são essas. A gente tá sendo responsável mas a gente tá dando para eles, provendo eles algo que nós não tivemos. Assim como os nossos pais, porque a gente só consegue observar a realidade que a gente teve. Se a gente viveu numa situação onde a grande maioria não tinha acesso ao ensino, a gente vai oferecer isso. Sim. Né? Não era outra realidade. E sabe o que eu vou trazer? Te cortei. Não vai, fala. Não, porque tu quer impor no outro aquilo que tu teve faltou, né? que te faltou. Mas a falta é um sentimento de quem teve a falta, né? Não é um sentimento deles, né? Na verdade, né? Então eu falei, tu tá querendo colocar em cima de uma geração algo que eles têm que, né, viver para sentir, né, o que realmente tá fazendo. Eu queria trazer, aproveitando a deixa do Dia dos Namorados, né, gente, a questão também que mudou muito, que é nós mulheres, a gente passou a descobrir prazer. Assim, vou falar da minha mãe, gente, né? Nunca tive essa conversa com ela, nem quero ter, mas assim, eu sei que é uma coisa muito diferente a gente olhar para o passado, e eu acho que isso também sustentava muitas relações e também baixava o nível de exigência, porque sempre foi visto. E aí a gente volta pra falar da Fernanda Lima, falando, né, Rodrigo Hilbert, vamos lá. Porque sempre foi tratado a mulher como, ela tá com dor de cabeça. É por isso que o homem trai, é por isso que o homem tem que buscar outras alternativas, né? Tem que marcar pra fazer sexo com a minha mulher. E hoje, ninguém nunca falou da vontade das mulheres e talvez o porquê dessa dor de cabeça. Porque o cara era ruim de cama mesmo, né? Muitas vezes, enfim. E aí entram os vibradores e os homens começam a perceber isso, né? Entra todo um mercado que hoje é o segundo, acho que mais rentável no Brasil.
talvez, né? E agora estão nascendo os bebês reborn. Deles, dos vibradores, Estão nascendo. Mas né, gente, essa coisa de descobrir prazer de outras formas, de conhecer o próprio corpo, isso também cria um nível de exigências e talvez, muitas vezes, até uma comparação injusta, né, com o outro. Não sei o que vocês acham. Grande parte da pornografia... Nossa, ficaram as duas me olhando, assim, tipo... Grande parte da pornografia que mais antiga, assim, né? Que a gente, enfim, onde... Porque a gente não conversava sobre sexo em casa, né? Era sempre de que era uma coisa muito performática e o prazer do homem estava muito mais evidenciado. Então, a mulher era basicamente alguém para... E agora, exatamente com essas discussões todas, a gente tá vendo que não, só um pouquinho, né? Vamos nós dois, né? Porque acho que tinha a questão de, das gerações bem nessa. Uma vez o mais importante era tu construir a família e tu construir um certo patrimônio que sustentasse essa família, né? Seja até patrimônio físico, né? Agora tu já tem outra coisa. Não, eu falei assim, não basta só isso. Né? Não, e agora não tá dando pra construir patrimônio. Gente, vamos tentar ser felizes, né? Vamos tentar ser felizes nas relações. Então agora se escuta muito disso e isso que a gente fala, bom, dá esse exemplo pra geração seguinte, ó. Que eles... Eu me lembro que outro dia eu tava falando com uma amiga e ela me disse, eu fiquei muito feliz, assim, porque ela me disse, ela se separou com uma filha relativamente pequena, assim. E eu nem sabia. E outro dia a gente conversando, já tá, né, superou um pouquinho, já passou essa função um pouco logo da separação, mas ela veio me falar sobre isso. Ela, Fer, eu lembro muito que tu me disse que um dia a minha filha, ela vai se orgulhar da mãe que correu atrás da felicidade dela, sabe? Isso vai ser uma boa referência pra ela, né? E que no fim das contas, às vezes mantém uma, né? Eu sempre vejo, assim, eu acho no esquisito quando falam de separações com criança, que claro, naquele momento vai ser doído, com certeza, pra criança principalmente, né? Imagina tu tem dois, muda totalmente a tua estrutura, né? Mas depois, olhando pra trás, tu vai ver, poxa, né? Estavam correndo atrás das suas felicidades, né? E hoje, quanto que a gente olha para os nossos pais e vê assim, será que eles são felizes mesmo? Será que eles eram felizes em determinada época ali da vida, né? E hoje, gente, né? Eu lembro que tinha uma pessoa, um menino, divorciado na minha turma de escola, e ele estudou comigo durante, a gente falava, divorciado ou os pais? Os pais divorciados. Filho de pais divorciados. A gente ficava assim, cuidado com o que vai falar pra ele, porque os pais dele são divorciados, né? Sim. Cuidado, eu não sei o quê. fui essa pessoa também, da minha escola. E aí, hoje as crianças divorciadas, elas, dos pais divorciados, são acolhidos ali, né? A gente não hoje tu quase tem mais, né, gente? Né? Então. Olha, se tu começar, acho que dos 7, 8 anos pra cima ali, me parece, cara, deve ir na escola, eu acho que deve ser maioria de pais separados do que... Realmente, quando na minha infância, eu era exatamente essa criança. Cuidado do que vai falar pra ela. Mas eu tenho uma outra pergunta pra vocês, já que a gente tá perto das comparações. Que casal vocês acham que são? Botei aqui, quais são os casais mais, né? Entre Tom Holland e Zendaya, David e Victoria Beckham. Zendaya, como que tu não sabe quem é Zendaya? Vai pro próximo. Então ela sabe o próximo. David Beckham e Victoria Beckham. Esse casal é demais. Ou Simone Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Eu não sei. Gente, eu vou falar que sou David e Victoria, porque a Victoria é extremamente controladora e eu sou essa pessoa, assim. Além de ser estilosa, eu acho que a Victoria deve ser uma chata. Eu não sou chata, tá? Não, a Victoria é uma chata, eu acho, gente. Eu acho que ela é controladora e eu, assim, estou tentando melhorar, né? Mas eu sou essa pessoa, assim, né? Então agora pode me dizer quem é a Zendaya. Eu acho que ela é o Tom Holland e a Zendaya, com certeza. É verdade. São bem colados os dois. O Homem-Aranha. E ela fez Duna. Ela é maravilhosa. Homem-Aranha. Tá. Mas eu não sei quem eles são. Mas tudo bem, então tá bom. Porque eu acho que eu sou a Simone, com certeza. Você, né? Como o fato de que meu relacionamento não é aberto e o deles eram. Mas tirando isso, eu realmente topo. Eu gosto das divagações, eu ando, nem acredito que hoje eu sou essa pessoa que fica divagando com excelentíssimo, assim, coisa que eu nunca fui. Mas... É sério? Tá largando o celular, Fernandinha. Não, gente, sim, eu só até falo muito. Até tava pensando, eu falei assim, me declaro. Coisa que nunca. Palmas. Eu nunca falei tantos eu te amo na minha vida. Eu espero que o Denis escute esse programa, né? Não, minha filha, eu aprendi de tanto ele reclamar que eu não falava, né? O senhor canceriano em casa, né? O Denis é canceriano. Nossa, gente, um canceriano eu com aprendi. Uma aquariana. Eu fui aprendendo, assim. Touro, tá? Mas às vezes eu também tenho que dizer pra ele menos, né? Menos.
Menos. Eu sou de aquário. Menos criando, né? Então, Fernando, tu é aquela pessoa que não te incomoda quando ele demora pra te responder no WhatsApp. Claro que não, né? Porque eu Mas demoro ele horrores. se incomoda. Ele reclama. Isso. Eu me incomodo, porque geralmente quando eu mando WhatsApp, eu tô com alguma urgência, não é tipo, oi, eu te amo, né? É tipo assim, pagou tal boleto, né? Fez tal coisa, vem me buscar, então, né, me incomoda. Ele me responde rápido. Olha só, tu manda. Quando manda mensagem é por causa disso, né? Sim, eu não mando, Porque eu não te mando essas amo. coisas, oi, tudo bem, né? E uma época o Juliano respondia, oi. Né? Aí eu, tipo, só responde o que eu te perguntei rápido, né? Ele parou também, né? Então estamos assim. Vamos mais uma então. Você tá no primeiro encontro e ele fala que não acredita em monogamia. Aí eu já saio do encontro na hora, entendeu? Eu sou o meme. Mãe, tô falando de relacionamento aberto, me busca. Eu sou curiosa, assim, eu sempre falei assim, que eu queria saber, e aí, o quê, por quê, como, vamos, né? Só pra saber. Não deve acreditar da parte dele, né? Da mas eu sua, queria ele vai só querer saber. que acredite. E você, Karen? Pensando agora. A monogamia. Gente, eu sou pisciana, eu sou aquela que troca o nome da pessoa. Eu não tenho organização mental pra estar com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu já posso estar bem tranquilo. Porque eu não consigo, eu sou muito, né, avoada. Eu vou marcar com um e vou me encontrar com o outro. Eu não consigo. Não ia fazer dar isso. certo. Eu não consigo dar conta. Mas enfim, alguém te chama de difícil, como você lida? Ai, eu sou chamada direto de difícil, gente. Então nos ensina, como que tu lida com isso? Como que a gente lida com isso? Eu acho que todas as mulheres são chamadas de difíceis, é verdade. Primeiro que, assim, eu acho difícil falar sobre isso, porque eu acho tem que analisar o contexto geral, né? Do porquê você está sendo chamado daquela forma. Muitas vezes eu discordo e algumas vezes eu falo, sim, né? Vou tentar melhorar esse ponto. Eu tenho que dizer pro Denis que ele é o difícil. É? Uhum. Eu sou facinha, gente. Ai, Qualquer presente te diverte. eu sou muito de boa. Mas porque essas pessoas sentimentais, é que pra quem não é tanto, é mais difícil lidar, né? Do que Com quem é difícil. Com quem se apega aos detalhes. Eu não sei. E aí, Silêncio, olha só. Bom, eu normalmente ouço essa palavra também, que é difícil, mas eu acredito que é porque nós somos mulheres, né? E eu gostei muito da Carmen Lúcia, que disse o seguinte: a minha mãe sempre disse que existem dois tipos de mulheres, a fácil e a difícil. Então, dentro dessas, né? Eu preciso ser É difícil, né? Então, Não seja fácil. Gente, esse é um nome que agora... Não sei se... Será que eles usam isso? Esse eu me termo? lembro muito desse termo de quando eu era adolescentinha, bem novinha. Sim. Da minha mãe falar que a gente não podia ser fácil. Mas eu acho que ela chegou até a me dizer nesse meu período de solteirice, agora que eu... Isso aí, eu acho que ela chegou a me dizer que não era pra mim ser fácil. Eu acho que não Falei, usam, coitadinha da minha mãe. Coitadinha, né, mãe? Pra encerrar, a última. Sobre ciúmes, eu diria que eu sou... Nossa. Eu tô sendo a primeira a responder sempre. Respondam vocês agora, que aí eu vou analisar minha resposta. Eu ia dizer a partir 0, disso. mas eu vou dizer assim, ó, 0,8. Só pra não dizer que eu sou zero ciúmes. 0,8 apenas? Gente, eu não sou uma pessoa Não tem ciumenta. nada, Fê. Não é possível, assim, tipo... Tá, se é 0,8, Não, tem assim, alguma coisa. Mas não tem, tipo, uma coisinha, né? Não sei, cara. É que pra mim ciúmes são duas coisas. Uma é insegurança, quando a pessoa tem uma questão de insegurança. E aí não é ciúmes, mas, né, só Mas um o que eu reflexo falo disso. sempre, eu falei, não joga pra mim, o que o problema é teu. Porque às vezes o ciúmes, ele vem, na verdade, disfarçado com problemas, né, pessoais, e tu joga que a outra pessoa tá fazendo alguma coisa. Eu falei, não, se tu tem ciúmes de, né, uma coisa é se eu fiz algo, né, eu tive uma atitude que te deixou desconfortável de alguma coisa. Mas se é uma coisa externa, o que eu tenho a ver com isso? Eu falei assim, o problema é teu, lida você com seus ciúmes. Sim. É. Digamos, colocou numa situação que tu chegou lá, tu olhou pra situação e tu... que estranho isso. Como vocês lidam com essa situação? Tipo, chega lá, ver seu, né, namorado, marido, enfim, conversando assim, né? Tu olha assim, a gente tem esse sentido, a gente olha e você tem Ai, gente. Como vocês lidam com isso? Eu sempre finjo que eu estou, assim, acima daquilo. Eu vou confessar, depende da quantidade de álcool. Eu vou dizer que eu não finjo. Eu já fiz 0,8, eu sou 8,0. Não. Assim, gente, eu não tenho do que reclamar nesse sentido, né? Não tenho muitos motivos, assim, mas em momentos, situações que eu tive,
Isso também é um defeito meu, é na hora. Tipo assim, é de ir até a pessoa chamar e falar assim, o que é isso aqui, né? Tipo, eu não mas sabe tenho... que isso é ótimo, eu acho. Eu não me cego, tipo assim, só existe aquilo, já tira a satisfação na hora. E, gente, eu acredito muito em sexto sentido feminino, assim. Todas as vezes que eu olhei pra uma pessoa, às vezes aleatória, assim, eu pensei... eu não tenho, cara. Esse meu sexto sentido, coitada, ele não vale. Eu pensei, tipo... assim, não era que tinha... Já teve vários, né, Jéssica, de dizer, vários. esse casal aí não tá legal. Não, Ou muitos. aí tem coisa. E a Jéssica sempre acerta. É. Não, e assim, Eu sou- zero passo despercebido. Eu sou comigo. E a Fê sempre, ai, que nada a ver. Tipo, 15 dias depois, falei. né? Um ano depois, falei. É verdade. Eu tenho a Mariana, assim, minha filha é bem sensível nesse sentido. E a Marlova, que tá no Canadá. Que nem a... Como é que é aquela do Canadá? A Luísa, essa já voltou, eu acho. Mas a Marlova segue lá. Também, extremamente assim. Eu sou pisciana, eu acho que tá todo mundo... Eu não olho muito pros lados. Muito difícil. Eu sou muito avoada nesse Ai, sentido. eu tô sempre olhando, Tanto gente. que quando o KG deu em cima de mim, assim, demorou muito tempo pra entender. Alguém foi te avisar, Karen, A gente olha. teve que avisar, acha, Karen. Uhum. Lá no final, quando ele mandou a mensagem, assim, queria bailinho, gente. Isso. No meu caso, foi no bailinho, tá? Que Tinder, que nada. O negócio é no bailinho do Magnólia. Queria ficar sozinho contigo, conversar sozinho contigo. Eu... Gente. Ele tava dando em cima de mim todas as 3 horas juntos e eu não tinha reparado. Eu sou muito, muito tonta nesse sentido. Eu precisava de alguém que... Não agora, porque não é, já estamos juntos, mas quando eu ficar solteira, se um dia eu ficar... Tô me enrolando, Pode gente, deixar vamos acabar o programa. Se precisar, eu vou estar lá do seu lado, Karen. isso Eu aí. já tá com a Jéssica, vai dizer, ó, aqui, ó. É. Mas pros outros eu sou boa nesse sentido. Terminamos. Quanto tempo a gente tem ainda? A gente tá no finalzinho do programa. Acabou. Será que dá tempo pra fazer mais uma pergunta? Ah, dá tempo. Eu já falo, acabou, Eu chega. vou terminar o programa hoje com uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus, ainda bem que é no final. Qual amiga de vocês vai mandada de presente pro namorado de Dia dos Namorados participar dos Legendários? Espero não ter nenhuma. Ai, gente, fiquei Eu tenho. pensando. Você tem amiga que vai dar? Eu tenho, com certeza. Vou estar só esperando vir pra Gramado lá. Sério? Certamente. Porque eles vão subir o que? O morro aqui da... Eu acho no Morro Pelado. Gente, Morro mas Pelado, sabe tem o que muito eu- amor eu vou queimado. dizer pra tudo vocês? com duplo sentido. Até hoje eu não entendi direito o que é esse rolê, entendeu? que é esse rolê? Assim, eu sei o básico, enfim, mas eu não compreendi. A gente vai ainda acabar esse todos vinho, daí a gente os- vai te os contar. A gente vai te pormenores. contar, mas eu acho que o que acontece no Morro fica no Morro. Mas assim, eu acho, vendo assim de fora, até onde eu sei, que eu acho que nenhuma amiga minha mandaria, que eu lembre, né? Mas daqui a pouco... Aliás, quem diz que não. Bom, se é pra ajudar, a filha vai também. Eu sempre falo, vai, né? Você vai, acho que vai fazer bem. Mas tá caro, eu acho, né? Tá caro, mas Quanto que é pra participar disso? eu acho que tem graduações, assim, tipo, tem O pacote completo é tipo uns 80 mil. Nossa, 80 mil. sério? É que daí tu compra Tá, mas é quantos dias? Eu já quero... Não, Ah, é que não sei. É que, gente, isso são as novas maçonarias, né? Vocês já fizeram essa alusão, mas isso é papo para um outro programa, né? isso é papo pra outro programa, Porque sem todas essas outras questões, pra mim, são as novas maçonarias que estão nascendo, assim, né? Mas é porque eu vi que, na verdade, grande parte das pessoas que compram esse pacote são as mulheres para os maridos. Mais do que os... É que eles souberam vender bem, né, gente? Não podemos... Eu que não entendi direito ainda. Gente, será que é uma mas, super assim, mulher por marketing trás tá bom. ali? Quem sabe tem uma união das mulheres ali por trás. eu imagino que seja porque elas realmente esperam, têm Acreditam expectativa na de que promessa. a coisa tá tão ruim que estão se, né, pagando 80 mil pra levar os maridos pro morro pra ver se eles dessem melhor. Mas isso só tem a ver com traição ou é, tipo, evolução no geral? É no geral. E, gente, eu sinceramente... É a assim, questão dos papéis. Eles falam muito da questão de tudo isso que a gente estava falando lá, de igualdade entre... não é isso, na verdade. Qual é o papel... Tem toda uma... Já faz um tempo que tem uma linha dizendo... qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher dentro dos relacionamentos. E que muita bagunça do que aconteceu é porque se perdeu esses papéis. Não tanto do lado do homem, mas sim do lado da mulher. Que a Mas mulher é tipo... quis, Mas né? é pra ativar a energia masculina do homem. É algo assim. Mas eles ressaltam, acho, também um pouco da... E as mulheres têm que estar de acordo, porque elas também têm que fazer o papel delas, de estar na energia feminina. Tem umas questões de traições ali também, pelo que eu entendi, mas é basicamente isso.
de mulheres É que tudo que eu vejo sobre Legendário, gente, é sempre no TikTok, é sempre alguma brincadeira. Tipo, meu marido subindo a montanha, e a pessoa com uma mochila lavando uma pilha de louça, né? Coisas desse tipo. Então eu nunca vi algo e nem pesquisei sério relacionado ao assunto. Mas eu conheço uma galera que tem certeza que vai dar pros maridos. Pra eles pagarem também, né? Não sei, mas... Bom, também realmente, né, gente, se eu descer melhor do que subiu, já tá valendo. Temos tempo pra mais alguma coisa? O pessoal tá meio quieto. Finalizou, na verdade. Quem tem alguma dica? Eu até poderia dizer que amanhã tem show no Magnolia, mas tá lotado, então não posso falar. Gente, Pra eu quem já quer comemorar dei, né? Eu dei Dia dos a Namorados. dica. Pane vai estar aberta todos os dias. Quem quiser levar o seu amor para um brunch ou dar croissants. Gente, assim, olha, o croissant da Pane não tem erro. Eu tenho certeza que quem Não, receber sabe o que é vai amar. melhor da Pane? É que exatamente brunch, não é cedo. Então faz o rally roll em casa, que é o uau! Dá E depois tempo. vai tomar o café da manhã. Pra quem gosta de manhã, porque tem quem gosta de manhã, quem gosta com luz acesa, quem gosta com luz apagada. Eu só posso dizer pra vocês que eu adoro brunch. Pode acabar o programa, não? Pode acabar o programa agora. Bom, com essa, a gente encerra o programa de hoje, né? Feliz Dia dos Namorados para quem tem os seus amores, seus namorados, suas namoradas. Seja toda forma de amor vale a pena. E quem não tem outra pessoa, ame-se, porque é o melhor encontro e com o qual tu vai conviver pro resto da vida. Então, curta a sua companhia, que também... Olha, é certeza, delícia. E Na dúvida, abre um vinho e se curta curte. essa companhia. E seguimos então a playlist feminina, só com vozes femininas até a meia-noite. Começamos com Amor e Sexo da Rita Lee. Beijos, até semana que vem.